Bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo depois também, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a inscrever aí no canal, para que você possa ter acesso a esses conteúdos que Deus tem passado para mim e eu estou repassando para vocês. Então, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal, ativa aí as notificações para que você tenha acesso a esses conteúdos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre manifestação espiritual, de visão espiritual, de experiência espiritual com o próprio Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que acreditam, existem pessoas que não acreditam. Logo, as que acreditam, elas têm muito mais possibilidades de ter essa experiência do que as que não acreditam. As que não acreditam, a possibilidade delas ter essa experiência ela é quase nula, porque essa experiência ela é pela fé, certo? Nós conhecemos a história de Jesus Cristo, que veio neste mundo, morreu, foi crucificado ali, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. E aí, se você for, né, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. A gente vai ver um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E nos primeiros versículos, versículos 1 a 12, a gente vê que as mulheres elas vão até o túmulo, chegam lá, o túmulo está vazio, a pedra ela não está mais ali na frente, ela saiu, né, tirou. Elas entram, elas não vê Jesus e Lucas ele fala que elas têm uma visão de anjos. E esses anjos falam: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?" Aleluia. Jesus Cristo vive e reina. Ele é Senhor de todos. E aí elas voltam, contam aquilo para os discípulos. E aí depois no versículo 13, que é o texto que a gente vai usar de base hoje, Jesus Cristo, ele aparece para dois discípulos. Ele diz o seguinte, Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Então eles estavam caminhando e que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então os discípulos estão caminhando e Jesus chega e se aproxima deles. Isso é depois da ressurreição. É Jesus Cristo ressurreto aparecendo àqueles discípulos. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava junto com eles e eles não reconheciam o Senhor Jesus. Então, ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" O próprio Jesus começou a dialogar com eles e perguntar: "O que foi? O que vocês estão discutindo aí?" Eles pararam, entristecidos, e um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" E Jesus fala para ele: "Do que se trata?" E aí eles explicam que, né, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então eles começam a pregar, a falar para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Lógico que eles não sabiam que era Jesus que estava com eles ali. E aí eles começam a falar ali e aí eles dizem: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Então eles falam assim, ó, nós ficamos surpresos porque algumas mulheres disseram que viram Jesus. Perdão, que viram anjos, né? Então ele diz aqui, ó, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, ou seja, deixaram-nos
surpresos porque Jesus já tinha falado que ia morrer, Jesus tinha falado que ia ressuscitar, mas quando elas chegam e falam Jesus Cristo ressuscitou, eles ficaram surpresos, porque no coração eles tinham dúvidas de que realmente Jesus ia ressuscitar. Então elas dizem: nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então, elas tiveram uma visão de anjos que falaram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E eles ficaram surpresos. E aí Jesus agora, ele começa a pregar para esses discípulos. Jesus fala assim: verso 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver que os profetas eles sempre falaram que Jesus Cristo viria, ele nasceria de uma virgem, ele seria crucificado. Salmos fala detalhes da crucificação, Isaías também dá detalhes. Então, tudo isso foi deixado bem claro pelos profetas e os discípulos liam aquilo, mas não entendiam ou não acreditavam. E é isso que eu quero falar com você hoje, né? É sobre você acreditar que você pode ter um relacionamento com Jesus, que você pode falar com Ele, e você pode ouvir Ele, e você pode ver Ele com os olhos espirituais. Você pode ter essa experiência. Uma vez um pastor muito renomado, ele falou que não existe a possibilidade de você ver Jesus Cristo, porque se você vê Jesus Cristo, a glória dele é tão grande que você não consegue, você morre. A palavra de Deus, então, esse foi o que o pastor disse. Eu respeito ele, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus, nem mesmo Moisés pôde vir a ver a face de Deus face a face, certo? Mas Jesus Cristo é Deus. Então, você não pode ver Deus o Pai, mas Jesus Cristo você pode. E a gente vai ver isso na Bíblia. Então, aqui a gente está vendo, já é pós-ressurreição, Jesus Cristo ressurreto. Então, ele está dizendo aqui, ó, ele fala para eles, e aí chega um determinado momento que Jesus Cristo ele vai seguir adiante e os discípulos chamam ele. Fala, Jesus, vem aqui, já está ficando tarde. Perdão, né? Eles não falam Jesus porque eles ainda não sabiam que era Jesus. Mas diz aqui, ó, no versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, ele ia seguir a viagem. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia está chegando ao fim. E Jesus aceita ficar com eles e entra dentro da casa deles, certo? Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, quando eles sentaram à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então aqui você vê uma comunhão. Você vê Jesus partindo o pão e entregando a eles. Versículo 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Naquele momento que eles pegam o pão de Jesus, eles reconhecem que era realmente Jesus que estava ali. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ou seja, eles sentiram um ardor no peito quando Jesus falava, mas eles não entenderam porque a visão deles estava impedida de ver Jesus. Pode ser que a sua visão esteja impedida de ver Jesus, de ter um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor Jesus. E por vezes Deus fala conosco, Deus se manifesta a nós e talvez por incredulidade ou por alguma outra razão nós não entendemos que é Ele falando conosco.
que é o Senhor Jesus falando conosco, nos dando direcionamento. E é interessante quando eu gosto desse texto que fala da mesa, porque quando você senta numa mesa com alguém é para ter alguma comunhão, ter uma intimidade. Não é com qualquer um que você senta à mesa. A própria palavra de Deus, ela nos orienta a sentarmos nas mesas certas. Salmo capítulo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta com os escarnecedores. Ou seja, dependendo da mesa que você está sentado, é a experiência que você tem. Se você se assenta com pessoas rasas, a sua experiência vai ser rasa. Se você se assenta com pessoas que têm relacionamento, intimidade com o Senhor e que estão se aprofundando nesse relacionamento, a probabilidade de você se aprofundar também é maior. Se você se assenta com pessoas que não buscam a Deus, a probabilidade de você não buscar a Deus, de não ter um relacionamento com Deus e de se afastar de Deus também é real. Então, fazer um tópico aqui para que você analise e veja quais são as mesas que você está sentando, porque isso vai determinar os resultados e as experiências que você vai ter. Amém? Eu vou ler aqui mais um versículo que fala sobre essa questão de experiência espiritual, de ver Jesus, de ouvir Jesus, de sentir a presença dele. Eu te falo com experiência própria, eu sinto Jesus, eu já tive visões de Jesus, já aconteceu de eu ter visões de ver ele na minha frente. E eu digo com a minha experiência, o meu espírito sabe que era Jesus. Essa experiência, ela pode acontecer com você se você crer. E aí a gente vai para a Bíblia, por quê? Porque não adianta eu te falar a minha experiência, da mesma forma que o pastor disse que isso não é possível, é a experiência dele. Não se baseie na experiência dos outros, se baseie na Bíblia. Vamos dizer, vamos aqui para a Bíblia. João capítulo 14, o próprio Senhor Jesus Cristo está falando aqui, e ele diz, né? Ele está falando, ele está prometendo o Espírito Santo, ele está falando que ele vai voltar, né? Aqui, antes dele morrer, ele já está falando com os discípulos que ele iria para o Pai e que ele iria mandar um Consolador, que é o Espírito Santo. E aí ele diz aqui, ó, João capítulo 14, versículo 18, ele diz assim: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, pelo Espírito Santo, Jesus iria voltar. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Ou seja, Jesus está falando mais um pouco de tempo, eu vou morrer e o mundo, essas pessoas que estão me vendo, não mais me verão. Mas vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus Cristo está falando aqui. O mundo não vai me ver mais, mas vocês vão ter a oportunidade de me ver. Quando Jesus fala, vocês, no entanto, me verão, ele está falando de ver, de enxergar. Os discípulos, eles tiveram a oportunidade de ter visões físicas do Senhor Jesus. Mas se você for mais para frente, você vai ver que Paulo, ele teve uma visão de Jesus depois. Estevão teve uma visão de Jesus também. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele vê Jesus Cristo. A visão dele não é a visão natural, é uma visão espiritual. O nosso relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, ele é espiritual, ele não é carnal, não é pelos olhos carnais, não é por essa visão que nós temos aqui, esse olho carnal, mas é com a visão espiritual. Você precisa entender que você é um ser formado de espírito, alma e que você habita em um corpo. O seu corpo, ele não tem condições de ver a Deus, mas o seu espírito, ele pode e tem condições de ver o Senhor Jesus Cristo. Pelo espírito, você pode ter experiências de visão espiritual, né? Se você for ver alguns textos que falam sobre visão,
A Bíblia fala que, se não me engano, não sei se é em Joel, está no Velho Testamento, que diz que nos últimos tempos Deus iria derramar o Espírito Santo sobre o povo e os velhos teriam sonhos e os novos teriam visões, ou se não for o contrário. Eu sei que ele fala sobre sonhos e sobre visões. Eu não vou procurar o texto para não ficar muito longo, mas os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Quando fala isso, eu creio pela fé que é visões espirituais, visões em sonhos, visões até enquanto você está tendo uma oração, fazendo uma oração, você tem a possibilidade de ver coisas espirituais, de ter experiências espirituais. Paulo fala muito sobre isso. Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que ele não pode nem falar. Ele diz ali que ele não sabe se ele estava no corpo ou fora do corpo, mas ele teve essa experiência. Se Paulo teve, se Estevão teve, se esses discípulos teve, nós também podemos ter pela fé. Você precisa acreditar nisso. Amém? Então, aqui, ó, vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus quer se manifestar a você. É preciso você acreditar e chamar ele para sentar do seu lado à mesa e ouvir ele e ver ele pela fé. Amém? Que você possa ter essa sensibilidade espiritual, que você possa crescer espiritualmente, para que você tenha acesso a isso que é seu. Essa experiência, ela pode ser sua. E quando eu falo assim, eu digo a todo aquele que já nasceu de novo, que tem vida em si mesmo, que tem o Espírito Santo dentro dele. Você pode ir além. Você não precisa ficar só no raso, você pode ir além. Você pode ter experiências mais profundas no Espírito. Amém? Isso tudo é bíblico. Se você estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo, você vai ver como é maravilhoso conhecer ele e ter essas experiências com ele. Amém? Você que chegou até aqui, quero te agradecer e pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém, deixe um comentário. Se você não segue a gente no canal, se inscreva lá no canal para que esse canal possa crescer e mais pessoas sejam abençoadas. Eu declaro na sua vida a bênção do Senhor e que os seus olhos sejam abertos, seus olhos espirituais, para que você tenha experiências sobrenaturais que vão além dos que os nossos olhos físicos podem ver. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa que está aqui com a gente. O Senhor está aqui com a gente. A tua palavra diz que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, por se revelar a nós através do Espírito Santo. Obrigado porque podemos ter acesso à tua presença, podemos te ver com os olhos da fé. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, os nossos corações, que nós possamos, Senhor, pela fé, acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um excelente dia para essa pessoa. Se ela estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma doença, alguma enfermidade, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura sobre a vida dela e a unção sobrenatural e a tua presença, que ela possa sentir agora o derramar do Espírito Santo, renovando e restaurando a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um excelente dia. Bom trabalho para quem vai trabalhar. Hoje é feriado. Nós vamos trabalhar. Não, esfriou. E para quem vai trabalhar, bom trabalho. Para quem não vai, bom feriado, bom descanso. E até amanhã, às 6h29, se Deus permitir.